Após Ikki derrotar Grigori, o enviado dos deuses, o vulcão da Ilha da Rainha da Morte entra em erupção. Ikki, observando Grigori no chão, dizia: "Isso é estranho, eu neutralizei totalmente o intruso, mas ainda sinto um cosmo, ou devo dizer, eu sinto um cosmo em rápida expansão se aproximando. O tamanho desse cosmo é muito desproporcional ao de Grigori. Esse cosmo é extremamente poderoso, e eu sinto uma escuridão abissal que está nos cercando. É como se fosse um mar escuro e profundo, inundando tudo." Nesse instante vemos se aproximando o novo intruso. Esse é um grande inimigo que está envolvido nas mais antigas batalhas da saga de episódio G. Alguém que influenciou tanto Cronos e os Titãs, quanto o Santuário do Caos. Com seus cabelos azuis, o deus primordial se aproxima e Ikki o reconhece dizendo: "Então é isso, o deus do mar primordial, Pontus." Pontus veste sua armadura invisível. Além desse aspecto transparente, a vestimenta de Pontus era completamente diferente de qualquer outra coisa já vista. Ele dizia: "Eu finalmente encontrei." Então ela estava aqui, escondida nas profundezas dessa ilha de fogo. "Deusa Athena, você precisa me mostrar o seu poder para que eu possa realizar a minha ambição. Eu preciso saber, eu preciso compreender essa Athena antes que os outros deuses saibam de sua existência." Pontus, com seu cosmo, deixa o mar cada vez mais agitado. Um dos garotos do orfanato se pergunta se aquela água que caía dos céus era chuva. Isso era incrível, finalmente o fogo poderia se acabar. Porém, Higazen percebe que não, aquilo era a água do mar. Isso definitivamente não é um fenômeno natural. Higazen, percebendo que algo de errado acontecia, pergunta se Saori também sentia isso. A nova deusa Athena diz que sim. Ela percebe claramente e até mesmo se sentia oprimida por este terrível sentimento de intimidação. Saori diz que isso não é um cosmo humano, é um cosmo divino. Athena fica frente ao mar agitado e nos céus vemos Pontus. Tatsumi, que estava na beira do vulcão, fica surpresa e dizia: "Minha nossa, mas o que é isso? Seria um desastre natural. Ikki, o que você está fazendo? Volte logo, eu estou ficando louco." Nesse momento, a misteriosa governanta do orfanato aparece. Vemos que em volta dela estava transbordando um tipo de cosmo. E ela diz para Tatsumi que está tudo bem, eu vou até Ikki. Tatsumi fica surpreso com aquelas palavras. Em meio ao vulcão, vemos Ikki que dizia: "A ilha inteira está envolta por esse cosmo divino", já que o nome Grigori se refere àqueles que procuram oponentes dignos das divindades. Então o que quer que tenha se refletido em seus olhos também era acessível aos deuses. Nesse caso, isso significa que Saori foi descoberta, por isso eu tenho que protegê-la. Não importa o que aconteça, eu sou o último cavaleiro de Athena. Minha vida precisa se tornar o escudo de tudo aquilo que existe. Nesse instante, a governanta do orfanato chega até onde Ikki está e chama pelo cavaleiro. Porém, o Fênix dizia: "O que você está fazendo aqui? Vá para casa. Mesmo que tenha os benefícios de uma proteção divina, é perigoso aqui." A mulher diz que sabe disso, porém precisava falar com o cavaleiro. Ikki responde: "Eu já sei o que vai me dizer. Não se preocupe, eu irei proteger Saori, fique tranquila." A mulher diz que ele está enganado. "Você está me preocupando, Ikki. Como você não teme a morte, isso significa que não irá hesitar em sacrificar a sua própria vida para proteger Saori. Mas Ikki, isso não faz sentido. Se você morrer, com quem a Saori poderá contar? Ela ainda não recuperou os poderes e memórias de Athena. Durante seus 3 anos de crescimento, ela foi criada com alegria, mas igualmente abalada pelas angústias e lamentações. Não importa o quão difícil seja, você continuou dando tudo de si, lutando pela Saori e as demais crianças. Justamente porque ela enxergou isso em você. Aos olhos dela, você representa tudo aquilo que ela deve acreditar. Isso é óbvio para mim. Para essa criança, você é um ser insubstituível que simboliza a justiça." E que então responde: "Eu não sei, o que sei é que devo lutar. Se estamos falando de ontem ou de hoje, nada mudou. Não importa quem seja o meu adversário, mesmo que seja um deus. O meu dever é proteger Athena. Eu sou o último cavaleiro da terra. Tudo o que posso fazer é completar a minha missão." A mulher então diz:
Nesse caso, você não deve morrer até que Saori se torne a verdadeira Athena. Você deve continuar protegendo ela. Você deve se tornar o farol da esperança que está por vir, o farol dos novos cavaleiros que ainda virão. E você também deve sobreviver para ajudar aqueles que retornarão. Ikki, você não é o último cavaleiro, muito pelo contrário, você é o primeiro cavaleiro que apareceu aqui na Terra. Você habilitou um caminho pelo qual os outros cavaleiros seguirão, um caminho para a reunião com Athena. Ikki diz que a mulher fala muito, mas tudo bem, vou te ouvir por hoje. Quanto ao resto, deixe comigo. A mulher agradece e diz: você realmente se parece com ele, sabia? Você não se importa com o próprio destino. Você não tem medo de se machucar, desde que isso signifique proteger aqueles que lhe são queridos. É por você ser assim que ele decidiu confiar a você tudo o que tinha. Então por isso, as estrelas escolheram você. Você se tornou um cavaleiro de ouro da constelação de Leão. E foi assim que herdou a armadura de ouro de Leão. E isso é uma coisa boa. Ikki então diz para a mulher: seu mestre Aioria era um verdadeiro herói. Não me acho digno de sucedê-lo, pois a única coisa que eu sei é exterminar pessoas. Mas se for este o meu destino, farei o que puder. Você pode confiar nisso, Litos. Finalmente é revelada a verdadeira identidade da mulher que, junto de Ikki, cuida de Athena e dos órfãos da Ilha da Rainha da Morte. Seu nome é Litos, a serva de Aioria de Leão, a garotinha que Aioria salvou no passado e fez parte da história de episódio G clássico. Agora ao lado do sucessor de seu mestre, Litos ajuda Ikki, o cavaleiro de ouro de Leão, e Gazen ao lado de Athena via o mar subir à sua frente e se perguntava: o que isso significa? Aquele lá em cima é um ser humano? Eles avistam pontos, enquanto as crianças diziam para Saori que estavam assustadas. Saori diz para eles irem: estava tudo bem, eu vou dar tudo de mim para proteger vocês. E Gazen pergunta o que ela estava falando. Sal, você precisa fugir também. Um humano não tem condição de enfrentar uma coisa dessas. Saori responde que ele estava errado. Dito isso, se tem uma coisa que meu mestre me ensinou, foi nunca recuar, mesmo que o meu adversário seja um deus. A nova deusa Athena Saori, que ainda está sem as suas memórias das vidas passadas, se prepara para lutar com um deus primordial. Após seu treinamento com Ikki de Leão, Saori finalmente se tornou uma deusa guerreira e irá mostrar do que é capaz. O deus primordial Pontus finalmente invade o último refúgio da humanidade. Ele causa catástrofes em torno da Ilha da Rainha da Morte, sendo que esse é o local onde a nova reencarnação da deusa Athena vive. O nome dessa garota é Saori, porém ela é chamada de Sal e está sendo treinada pelo primeiro cavaleiro remanescente, sendo esse Ikki, o cavaleiro de Leão, que voltou das cinzas para proteger sua deusa. Saori fica frente ao invasor, o deus primordial Pontus. Assustada ao olhar para aquele inimigo, Sal dizia: este homem, ele é diferente de todos os seres vivos que eu conheço. As noções de bem e mal não se aplicam a ele. Esse homem é uma coisa que transcendeu a humanidade. Pontus ergue suas mãos e pronuncia as palavras Melas Helix. Uma grande vórtice se faz perante Saori e começa a destruir tudo. A garota, olhando tudo isso, chega a uma conclusão: isso é o que os humanos se referem como um deus. Pontus cria uma esfera de energia verde e esse poder começa a tomar conta de tudo que se pode ver. O olhar do deus primordial tinha o mesmo brilho daquele poder e a reencarnação de Athena, a garota Sal, começa a se envolver nesse poder inimigo. Tudo parecia perdido. Será que Pontus talvez teria cumprido seu objetivo de capturar Athena? Litos, a serva de Aioria, o antigo cavaleiro de Leão, agora serve ao cavaleiro Ikki. E nesse momento eles se encontram dentro do vulcão da Ilha da Rainha da Morte. Litos dizia: Ikki, este terremoto não é causado apenas pelo vulcão. Algo acordou. Temos que voltar até os outros. Ikki nesse momento diz: nesse caso, precisamos levar essas duas. É um lugar muito perigoso. O que vocês estão fazendo aqui? Nesse instante é revelado que duas garotas estavam ali no vulcão e que havia percebido as suas presenças.
Uma delas é Ana e a outra é Natácia, a filha adotiva de Yoga e Shun. Ana dizia: Ikki, eu absolutamente tenho que te contar uma coisa. Ikki, porém, responde: Natácia, não faça nada inútil. Não use seu poder desumano sem um motivo. O cavaleiro dizia isso porque Natácia estava usando seu poder para proteger Ana naquele mar de lava. A filha de Yogi então diz: Me desculpe, Ikki, mas nós teríamos nos queimado sem essa proteção. E Ana realmente queria falar com você. A garotinha então falava: Ikki, você me disse que poderia me deixar mais forte também, certo? Bem, eu quero ficar mais forte agora. Ouvindo aquilo, Ikki responde: Sua estúpida, um humano não pode se tornar mais forte tão facilmente. Porque você quer tanto ficar forte assim? Ana diz que esse é o seu sonho e também era o sonho de seu pai. Ana falava: Uma vez que eu ficar forte o suficiente, me tornarei uma mulher cavaleiro. Vou vestir uma armadura e proteger a todos. Esse é o nosso sonho, meu e de meu pai. Ikki fica surpreso e pergunta: Você conhece as armaduras? Onde você ouviu sobre isso? Ana revela que foi seu pai quem contou para ela. A garotinha dizia: Ele morreu me protegendo de um ataque dos armaduras negras aqui na ilha. Nesse instante, somos levados até as lembranças de Ana. Ela estava frente a seu pai, um homem forte que estava ferido e caído de joelhos. Ana dizia: Levante-se, devemos escapar daqui rapidamente. Aquele homem então responde: Perdoe-me, Ana, mas papai não pode ir. Você vai ter que ir sozinha. Encontre um lugar onde os humanos estão se reunindo. Você vai conseguir chegar lá. Papai sabe disso. Ana, em lágrimas, não podia acreditar naquilo e chorando dizia: Não, se você não pode sair daqui, então eu vou te proteger, papai. Não se esqueça que eu vou me tornar uma mulher cavaleiro. Os sagrados cavaleiros protegem os humanos, certo? O homem abraça sua filha e diz: Você tem razão. Um dia você se tornará um grande cavaleiro que protegerá a todos. Eu queria muito te deixar forte até que o fim chegasse, mas infelizmente não posso mais fazer isso. Porém, Ikki irá conseguir te ajudar. A pequena Ana não conseguia entender quem seria esse tal de Ikki. O pai da garota finalmente revela o seu rosto, gravemente ferido e coberto por sangue. Aquele homem que protegeu a sua filha até o fim possui uma cicatriz em seu rosto, sendo ele ninguém menos do que Django, um guerreiro da Ilha da Rainha da Morte, que liderou os Cavaleiros Negros no passado antes de Ikki. Django dizia para sua filha: Ikki é um grande homem, ele pode protegê-la, não apenas você, e não apenas a Ilha da Rainha da Morte. Ele derrama seu sangue para proteger o mundo inteiro. Ele é um homem que luta sem medo. Tenho certeza que ele vai voltar para esta ilha, voltar para nós. Eu quero que você acredite nele também, nesse homem que me derrotou no passado. Eu quero que você acredite em Ikki. Ele mostrou os Cavaleiros Negros que viviam nas sombras a luz da esperança, voltando ao presente, e que finalmente entende e diz: Então você é filha de Django. E Ana dizia: Eu fiz uma promessa ao papai, eu irei proteger a todos. Ikki, se você não vai usar sua armadura, então eu vou. Faça de mim uma mulher cavaleiro aqui e agora. Ikki então a responde: Se é uma armadura que você quer, então eu te dou uma. Não sei se as estrelas vão escolher você, mas se é isso que você deseja, então que assim seja. Porém, até o dia em que as estrelas te escolherem, você terá que me emprestar sua armadura. Ana, sem entender muito bem, pergunta: Você está pegando minha armadura emprestada? Ikki então responde que sim, com certeza. Em troca eu cumprirei a sua missão. Farei tudo ao meu alcance para proteger você, proteger Sal e todos os outros. Ana, surpresa, pergunta se isso seria mesmo verdade. Você realmente vai me deixar mais forte? Ikki, porém, diz mais uma vez: Estúpida, eu já disse que um humano não pode se tornar forte tão facilmente. E possuir uma vestimenta, uma armadura sagrada, não vai mudar isso. Isso não vai te deixar mais forte. É o seu próprio desejo de ficar forte que permitirá que você se torne um cavaleiro. Quando eu voltar, vou treinar você. Enquanto isso, confio todos a você. Se você é uma guerreira, definitivamente está no seu caminho proteger a todos. Ana diz que entendeu, e enquanto isso vemos o deus primordial Pontus que diz:
Claro, foi o que eu pensei. Um mero humano não suportaria o poder de um deus. Você não é um mortal. Em meio ao poder de Pontos, vemos Sal, a reencarnação de Athena. Ela estava intacta, sem nenhum ferimento. Porém, Sal não sabia que ela era a reencarnação da deusa protetora da terra, e por isso perguntava: o que você quer dizer com isso? Pontos então diz: pobre criança, então você não sabe de nada? Vamos lá, se lembre, você é uma deusa, a pedra angular que protege o mundo. Você é Athena, a deusa da guerra. Finalmente a verdade é revelada para Sal, a reencarnação de Athena. A garota está assustada, porém como sabemos ela treinou para se tornar uma guerreira. Ike de Leão foi o seu mestre. O cavaleiro também está diferente e sabe o peso que carrega, tendo o dever de proteger as crianças que moram naquela ilha. Ike até mesmo foi muito paciente e convenceu a pequena filha de Jango que ele irá proteger a todos. O deus primordial Pontos invade a ilha da Rainha da Morte, onde se encontra Ike, Sal, a nova encarnação da Athena Saori e outros refugiados. Pontos revela para Sal que ela é Athena. Saori fica surpresa após descobrir que realmente ela era Athena. Como sabemos, nessa história a verdadeira Saori perde sua vida na batalha contra os Ciclopes. Porém a deusa reencarna novamente como um bebê. Ela então foi criada e treinada por Ike, considerado o primeiro cavaleiro remanescente. E agora Sal descobre que na verdade ela é a deusa Athena. Pontos perguntava: você não acha muito triste não se conhecer? Você pode dizer que é realmente querida. Ninguém nunca te disse a verdade. Você só foi ensinada a lutar resolutamente. Você pode dizer que é verdadeiramente amada? Athena fica confusa e Pontos pergunta mais uma vez: você pode dizer do fundo do seu coração que este mundo é aquele em que você tem que viver? Você está presa no mundo mortal por uma cadeia invisível chamada sentimentos humanos. Originalmente, você era uma grande deusa resplandecente que poderia ter governado de cima sobre o mundo mortal. Mas porque tal deusa caiu neste mundo e viveu aqui? É realmente uma escolha que você fez em sua alma e consciência. Enquanto Pontos falava, a deusa Athena atacava. Saori concentra seu cosmo no punho e dispara um golpe. Porém, seu ataque é defendido facilmente por Pontos, que dizia: o terreno em que você está atualmente é o mesmo que você deve pisar. Uma deusa como você merece viver em um mundo mais apropriado. Seria melhor se você me seguisse até o mundo reservado para os deuses. Eu vou guiar você até lá. Desde o começo, você não tinha que viver com os humanos. Agora é hora de acordar. Escolha os deuses de acordo com sua vontade. Nesse momento, Saori se perguntava se realmente ela viveria como uma deusa. E enquanto isso, em outro lugar, no Templo dos Deuses Primordiais, vemos o Ciclope Argis. E à sua frente, outro Ciclope que ressurgia. E nesse instante, o Ciclope Brontes, também conhecido como Mitsumasa Kido, aparece. Ele dizia: a regeneração do corpo de Lord Steropes está progredindo lentamente. Como os deuses têm a eternidade para eles eventualmente ressuscitam um dia ou outro. Argis então diz: desde o início, a morte não existia para nós, os grandes deuses. Os deuses são definidos por sua imortalidade. Voltamos à vida de novo e de novo, mesmo que demore centenas ou mesmo milhares de anos. Vivemos para sempre, sem nunca perecer. Você se lembra disso, não é, Brontes? Originalmente, você também era um humano, então você deve entender isso. Você escolheu viver para sempre, mantendo uma aparência jovem. Nós lhe demos uma escolha para o futuro, e você preferiu a divindade no lugar da humanidade. É uma escolha saborosa e também irresistível, o que é óbvio para qualquer um. Todos sucumbem à tentação. Em outras palavras, todos os humanos fariam a mesma escolha que você. Eles escolheriam os deuses. Mitsumasa Kido, após ouvir essas palavras, responde: certamente é difícil para os humanos se oporem a um futuro brilhante e divino. Eles não têm força para se recusar a se tornarem deuses. Todo mundo já pensou nisso e sonhou pelo menos uma vez. Ser mais do que você mesmo, exceder os limites da humanidade,
caminhar em um mundo eterno que brilha com luz resplandecente, como um deus. Enquanto os ciclopes tinham essa conversa, vemos Saori, que como uma jovem deusa e sem suas memórias, cedia à proposta de Pontos. A jovem deusa estende sua mão. Ela pensa em ser levada para o mundo dos deuses. Pontos também estende sua mão para alcançá-la. Mitsumasa Kido ainda diz mais uma vez: todos aceitariam essa oferta. Mas isso nem sempre é verdade. Quando as duas mãos se aproximam, Saori faz o sinal de tesoura e diz: tesoura corta papel, eu venci. Brincadeira, eu não entendo muito bem todas essas histórias de deuses e humanos, mas eu sei de uma coisa: eu estou bem do jeito que eu sou. Se meu mestre Ikki não me disse nada, provavelmente é porque ele pensou que era inútil. Devo dizer que ele não fala muito e vive me repreendendo. Mesmo que ele não fale, ele me mostra como ser forte, como lutar. Ele não pensa em si mesmo, ele está arriscando sua vida para os outros, por todos nós. Eu quero me tornar como meu mestre. Não quero ter medo de sofrer. Não quero evitar me machucar. E desejo de toda a minha alma e coração me tornar uma pessoa nobre que luta pelos outros. Humanos e deuses, para mim não importam. Eu sempre quero me tornar uma pessoa boa e forte. Isso é o que eu escolhi do fundo da minha alma e do meu coração. Não importa se eu sou uma deusa ou se eu sou um ser humano, estou bem com isso. Eu quero me tornar a protetora dos humanos. Eu quero viver com eles, ao seu lado. Pontos após ouvir aquilo diz que entende. Parece que você conheceu um bom mestre. No entanto, esta é uma doutrina humana. Um deus não precisa disso. Você não consegue se livrar de seus sentimentos. Sal responde que não. Não podemos jogá-los fora assim. E eu também não pretendo fazer isso. Pontos diz que entende. Nesse caso, guarde seus sentimentos. Eu vou garantir que você os esqueça. Darei a você uma nova doutrina divina em sua próxima reencarnação na Terra. Portanto, isso significa que você terá que morrer de novo, Athena. Vemos Ikki em meio ao vulcão da Ilha da Rainha da Morte. Ao seu lado estava a pequena En, a filha de Django, o antigo rival do Cavaleiro de Fênix. Como sabemos, Django foi o líder dos Cavaleiros Negros antes de Ikki. O novo Cavaleiro de Leão dizia para a garota: En, eu confio este lugar a você. Proteja Litos e Natácia, arriscando sua própria vida. Se você quer e está predestinada a ser um cavaleiro, você deve ser capaz. Prove isso para mim. Como sabemos em capítulos anteriores, a garotinha foi levada até ali por Natácia, a filha adotiva de Yoga e Shun, e também estava presente Litos, a antiga serva de Aioria de Leão. En havia confrontado Ikki, dizendo que queria ser uma amazona de Athena, para proteger as pessoas e aquela ilha, dizendo até mesmo que usaria a armadura de Ikki, já que ele não quer vesti-la. Porém, como vimos, Ikki conseguiu acalmar a menina, e provavelmente em breve ele irá partir para o combate. A garota diz que entendeu, eu prometo. Ikki, porém, é muito rígido e diz: você é estúpida. O que você quer que eu faça com sua promessa? Você não precisa me dizer nada. Você tem que prometer a Athena e somente a ela, porque você será uma mulher cavaleiro de Athena. A garotinha responde que entendeu e diz: eu prometo em nome de Athena também. E que fala que ele precisava ir, porque sua discípula estúpida estava esperando por ele. Como sabemos, aqui o cavaleiro se refere a Athena Sal, que enfrenta Pontos. E que porém se vira e diz: eu também estou perguntando para você, me prometa que irá proteger todos eles. A garotinha En não entende o que estava acontecendo ali. Natácia pergunta se Ikki estaria falando com ela, mas aparentemente não era isso. Então com quem ele conversava? Para quem ele dizia essas palavras? De repente, da fumaça vulcânica, vemos surgir alguém. A silhueta de uma pessoa se forma naquele ambiente hostil. Um ser misterioso coberto com um capuz aparece e diz: eu entendo. Certamente irei colocar minha vida em risco para protegê-los. Eu juro para você. Não digo isso em nome de Athena, mas sim prometo para você. Juro em seu nome. Ikki então responde: como você quiser. E impressiona a jovem En, que dizia: ele se foi. Natácia então entende. Era com essa pessoa que Ikki conversava. Porém ela perguntava: ok, mas essa pessoa não trabalha no orfanato ou trabalha? Litos então dizia: eu também não o conheço, embora tenha sido enviado pelo santuário. Me diga, quem é você? Qual é o seu nome?
O homem misterioso que partia dali então responde: eu me livrei do meu nome há muito tempo atrás, portanto agora eu não sou ninguém. Enquanto isso, voltamos à batalha entre Atena e Pontos. A jovem deusa guerreira tentava elevar seu cosmo para derrotar aquele inimigo, porém os poderes de Sal ainda não estavam totalmente despertos. Enquanto gritava no campo de batalha, a jovem deusa desfere um poderoso soco. Vemos seu cosmo brilhante, que por algum motivo estava queimando na cor azul. Mas de repente, após disparar esse poder contra Pontos, o inesperado acontece. O golpe de Atena se volta contra ela. Sal é pega de surpresa. Ela tenta parar aquele poder, ou até mesmo se defender, mas de nada adianta. A deusa acaba sendo atingida por seu próprio golpe refletido pelo poder de Pontos. Sal é gravemente ferida, o seu sangue divino escorre pelos seus braços e rosto. O sangue divino de Atena é derramado mais uma vez. Em meio àquele vórtice criado por Pontos, vemos o deus primordial que se aproxima dizendo: você ainda não entendeu? Você agora é um mortal desafiando um deus, sendo esse um ato totalmente insano. Eu te pergunto mais uma vez, divina Atena, pare de proteger os homens. Livre-se deles e junte-se a nós, e viva como uma deusa. Para nós, os deuses, viver o nosso mito é o nosso destino. Nesse instante, Sal eleva seu cosmo mais uma vez. Ela prepara um soco e com um olhar sério dizia: eu não vou desistir, humanos, eu não vou desistir de ninguém, não, nem mesmo dos deuses. Eu decidi proteger a todos. É por isso que está fora de questão que eu desista. A Atena Sal dispara um poderoso soco, o cosmo de seu golpe fica no formato de um gigantesco cometa, e assim a deusa mede forças com Pontos. Os seus poderes se chocam e em meio a isso o deus primordial se pronuncia: mesmo estando com amnésia, você não perdeu seu temperamento como uma deusa da guerra. Não é da sua natureza desistir da luta que decidiu liderar. Pelo visto, isso é inevitável. Eu só tenho que te matar aqui. É quase imperceptível, porém parece que meu poder está diminuindo, mas meu cosmo não diminuiu. Então por que o Mar Negro que eu criei está pegando fogo? Ele está evaporando. Pontos fica surpreso. O Mar Negro que ele criou estava em chamas. Nesse momento, Atena abaixa seu punho e percebe que aquelas chamas estavam a protegendo do poder inimigo, como uma explosão destrutiva. Nesse instante, Sal fecha seus olhos e sorri. Ela então responde: é isso mesmo, Pontos. Aquele que está ao meu lado não é um mito perdido no tempo, nem é o resultado de uma história antiga. Na verdade, é totalmente o oposto. Esse é um homem corajoso que se encaixa no presente. A Atena Sal, nesse momento, abre seus olhos, e quem estava de pé à sua frente era ninguém menos do que seu mestre Ikki, a Fênix Imortal. Ikki então dizia: o que você está fazendo? Você está no meu caminho, então saia do caminho, porque esse é o meu trabalho. Sal feliz responde que sim. Ela sabe que seu mestre, apesar de ser duro com as palavras, estava demonstrando seu afeto naquele momento e agindo como um protetor, um verdadeiro cavaleiro de Atena, que defende a terra, a humanidade, lutando pela paz e justiça. Pontos nesse momento compreende o que estava acontecendo e diz: um cavaleiro de Atena, o último cavaleiro, querendo enfrentar um deus, sendo que você nem mesmo está usando uma armadura. Você é um homem muito insensato. E que, sem demonstrar nenhum temor ou inferioridade, olha diretamente nos olhos do deus à sua frente e diz: que direito você tem de abrir a boca, Deus? Prefiro lutar do que perder meu tempo conversando. Vamos, chegue mais perto. Não cabe a mim ir até você, Deus. Cabe a você que venha até mim. Pontos está frente ao cavaleiro Ikki e dizia: para você mostrar tamanha insolência diante de um deus, imagino que deva ser o último cavaleiro da terra. Como sabemos, galera, Ikki de Leão é o último cavaleiro de Atena ainda vivo na saga oficial de Cavaleiros do Zodíaco, o episódio G Requiem. Ou melhor, podemos considerá-lo como sendo o primeiro cavaleiro de Atena remanescente, já que Shura de Capricórnio e Kokuto, que são viajantes no tempo, estão libertando Shiryu e os outros que estão presos em outras dimensões. Shura e Kokuto até mesmo foram os responsáveis por libertar Ikki nessa saga também. Ikki frente a Pontos responde: eu não sou humano o suficiente para chamar de Deus, um ser que traz apenas morte e destruição para os mortais.
pontos elevando o seu poder, dizia. Isso deve ser o que vocês chamam de diferença de opinião. Seja sobre o extermínio da humanidade ou a sua prosperidade, agimos de acordo com a nossa decisão. Exatamente porque nos é permitido. E que estava sério, ele permanece em silêncio enquanto Pontos dizia: essa é a prova irrefutável da minha divindade. Quanto a você, o que prova sua mortalidade é o fato de que consegue somente me desafiar. Pontos dispara o seu ataque, o turbilhão preto aniquilador. A nova encarnação de Athena fica surpresa. Como sabemos, ela é uma guerreira e estava enfrentando Pontos de frente. Em pensamento, Sal dizia: seu cosmo está muito maior do que antes contra mim e está crescendo muito rápido. E que se prepara, ele concentra seu cosmo de fogo na mão. Percebemos então que do turbilhão preto aniquilador, criado por Pontos, saem vários raios poderosos e uma cosmo-energia extremamente forte que vai na direção de Ikki. O Cavaleiro de Fênix se prepara. Seu cosmo estava concentrado em apenas um ponto na palma de sua mão. Ikki fecha seu punho e dispara aquele ataque cheio de poder. Aquele era o golpe explosivo de Ikki, que lança um turbilhão de chamas que consomem todo o poder gerado por Pontos. Sal, observando aquilo, estava surpresa. A jovem garota dizia: isso é incrível! A explosão bloqueou de frente o enorme redemoinho negro que ameaçava engolir a ilha. Ela queimou tudo. O poder de Ikki consegue extinguir o turbilhão preto aniquilador, o temível golpe criado por Pontos. Porém, meus amigos, assim como havíamos percebido nas primeiras aparições de Ikki nessa história, Pontos também percebeu sua fraqueza, uma falha no cavaleiro que carrega as chamas de Fênix. Pontos dizia: suas chamas são aterrorizantes, podem queimar até mesmo os céus, porém seu próprio poder também lhe consome. Pontos percebe que as chamas de Ikki, apesar de superarem o poder humano, o corpo do cavaleiro continuava sendo de um humano e por isso era afetado drasticamente quando Ikki queimava seu cosmo e atacava. O antigo Cavaleiro de Fênix estava se matando aos poucos a cada batalha. Suas chamas consumiam o inimigo e também a si mesmo. Pontos dizia: um punho muito forte é uma faca de dois gumes. O organismo dos mortais não é capaz de resistir a um poder divino. Se você persistir em usar um poder que excede sua humanidade, no final da estrada você só encontrará a sua perdição. Em um mundo onde as armaduras não existem mais, não há poder capaz de proteger os cavaleiros de Athena. Nesse momento, meus amigos, o Pontos ataca novamente com seu golpe do turbilhão aniquilador e fica nítido pela sua fala que Ikki estaria passando por esse processo de ferir o seu próprio corpo em combate justamente pela falta de sua armadura. Sem as armaduras, o corpo dos cavaleiros se tornam corpos de meros mortais, apesar de seu poder além da compreensão. A nova Athena fica preocupada com seu mestre e diz em pensamentos: até agora meu mestre controlava seu poder, ele não teve que lutar com todas as suas forças, ou seja, o nível do adversário está muito além. Ikki concentra o poder na palma de sua mão mais uma vez. Ele dispara um poderoso ataque de chamas, que bloqueia os efeitos do turbilhão de Pontos. O embate entre os poderes de um deus primordial e de um cavaleiro de Athena é simplesmente surreal. Ikki dizia: o que você disse? O que me importa se meu corpo for completamente consumido? Isso é um fato insignificante, assim como a sua imortalidade. Irei queimar até as cinzas, então eu irei cair no inferno, e sabe o que é melhor? Eu irei agarrar a sua alma e não soltarei de jeito nenhum. Vou te levar para o inferno comigo, Pontos, para que você nunca mais volte à vida. E aprenda uma coisa: o nosso destino é nos matarmos para sempre nas profundezas escuras do Tártaro. Essas são as palavras de Ikki, que estremecem até mesmo um deus. O lendário Cavaleiro de Athena já fez a sua escolha. Ele mesmo traçou seu destino e escolheu impedir Pontos. Ele irá destruí-lo e fará isso por toda a eternidade, até mesmo após a morte. Pontos, ao ouvir aquilo, dizia: esse homem, ele não escolheu vencer, ele é somente um louco por lutas. Nesse instante, somos levados até o centro do vulcão da ilha. Lá vemos Litos, a antiga serva de Aioria, que conversava com um homem misterioso que Ikki deixou ali para protegê-la junto das crianças.
Litos dizia: se Ikki confia em você, eu também irei confiar. No entanto, eu também tenho que proteger as crianças. Por isso preciso saber que tipo de pessoa você é. Você poderia me dizer? O homem misterioso então dizia: se o santuário representa a luz, então eu sou a sombra. Eu venho do abismo. Eu sou um cavaleiro negro. Eu não tenho um nome de batismo, mas se você quiser se dirigir a mim, pode me chamar de Pégaso Negro. Litos dizia: os cavaleiros negros. Mestre Aioria me contou sobre vocês. Neste mundo estão os cavaleiros de suas sombras opostas, os cavaleiros das trevas. Eles cometeram ações terríveis e desobedeceram o santuário. Eles são rebeldes. E se isso é verdade, qual é o seu objetivo aqui? Pégaso Negro diz que essa é a pergunta errada. Precisamos chegar ao fundo da questão. Nós, os Cavaleiros Negros, por que existimos? Ao contrário dos demais cavaleiros, nós não somos reconhecidos pelo santuário e também não temos permissão para entrar nessa terra divina. Isso porque estamos isolados, como se estivéssemos em uma quarentena, na Ilha da Rainha da Morte, que é considerada o campo de treinamento mais cruel para todos os cavaleiros. Até mesmo as armaduras que usamos foram despojadas de sua luz. Elas são artefatos de ébano da escuridão. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa razão para lutar? Não sabemos. Nós só lutamos e morremos. E para todas essas perguntas, somente o Mestre Ikki nos deu uma resposta. Mestre Ikki é a nossa luz, ele é o nosso líder, ele percorre os caminhos da luz e da escuridão ao mesmo tempo. Ele é o nosso guia nesta terra, ele nos deu a luz da esperança. Nesse momento vemos Ikki em seu confronto contra Pontus. Ele concentrava seu cosmo para lutar mais uma vez, enquanto Pégaso Negro dizia: Ikki acabou com as nossas dúvidas, ele nos deu uma razão para existir, nos deu um motivo para lutar. E é por isso e por ele que vamos fazer isso acontecer. Ikki concentra uma enorme esfera de chamas para atacar Pontus. O embate entre o deus primordial e o cavaleiro lendário continua, e Pégaso Negro revela: nós vivemos somente para um propósito, e agora é hora de tornar isso realidade. Ikki, mesmo não tendo uma proteção, enfrenta o deus primordial Pontus de frente. Na mitologia grega, Pontus era o deus das profundas águas marinhas, sendo a divindade do mar aberto, ou seja, das profundezas do mar. Pontus seria um dos 3 grandes deuses primordiais, junto de Gaia, a deusa da terra, e Urano, o deus dos céus. Sabendo da história desse grande vilão que manipula os inimigos de Atena na saga Episódio G desde o início, vemos o quão gigantesco é o desafio que Ikki de Leão enfrenta. O Cavaleiro Dourado agora luta contra um deus que está acima dos deuses olímpicos e também dos titãs, e que utiliza as chamas de seu cosmo para enfrentar o vórtex criado por Pontus. Sabemos que as chamas de Ikki, mesmo sendo tão poderosas, seu corpo ainda é o de um mero mortal, e por isso o lendário Cavaleiro de Atena sofre os danos de utilizar o seu próprio poder sem a proteção de uma armadura. Pontus aproveita essas brechas para atacar o cavaleiro. Sendo assim, Ikki começa a sangrar na sua batalha contra esse deus. Em determinado momento, o poder de Ikki já não era mais o suficiente para conter o avanço do deus primordial, e percebendo isso, Pontus desfere um golpe certeiro no cavaleiro. O Cavaleiro de Ouro quase sucumbe caindo de joelhos, porém Ikki, mesmo ferido, se mantém de pé. Ele continua queimando seu cosmo, mesmo sabendo que suas chamas consumirão sua própria vida. Porém, Ikki agora tem uma grande responsabilidade, sendo o último cavaleiro, ou melhor, sendo o primeiro que retornou. Ele tem o dever de proteger a reencarnação de Saori, proteger Atena. Pontus, vendo aquilo, chama Ikki de patético. Mortal, você não precisa receber o poder divino de frente, você deve evitá-lo. Suas ações imprudentes aumentam estupidamente seu dano físico, mas você tem que proteger o que está atrás de você, não é? É por isso que você não sai daqui. A jovem Athena Sal, que também estava coberta por sangue, percebe o que acontecia. Para salvar a todos, o Mestre Ikki leva todos os ataques desse deus. Ele transformou seu corpo em um escudo.
Mestre, por favor, pare. Sou eu que estou protegendo a todos. Lute livremente. Sal, sendo a reencarnação de Atena, pensava em proteger a ilha da Rainha da Morte com seu cosmo, enquanto Ikki lutava contra Pontos. Porém, o cavaleiro lendário a responde: por enquanto, não diga nada. Eu só queria que você me permitisse ficar na sua frente. Um dia, como Deus Atena, você estará diante de todos. Você será a ponta de lança deles. Você os precederá. Abrirá o caminho para os cavaleiros e também para as pessoas. E quando esse dia chegar, eu, Ikki, ficarei a serviço de Atena. Mas enquanto isso não acontece, eu estarei diante de você. Permita-me ser o seu escudo. Pontos concentra o poder de seu vórtex e diz: não pense que é maravilhoso morrer. Melhor do que isso é viver e liderar. Além disso, a glória e a prosperidade que fluem dele são privilégios reservados apenas aos deuses. Pontos dispara o seu destrutivo poder e que, para tentar conter aquela força, envolve seu corpo em chamas. A Atena Sal fica preocupada e grita o nome de seu mestre. O poder de destruição de Pontos tinha apenas um objetivo: fazer esse mortal perecer. Enquanto isso, somos levados até o vulcão da ilha. Como sabemos, lá haviam 3 mulheres, sendo Litus, N e Natácia. Elas estavam sendo protegidas por um homem misterioso, que no capítulo passado foi revelado como sendo o Cavaleiro de Pégaso Negro, o fiel servo de Ikki. Litus perguntava: você diz que os Cavaleiros Negros têm uma coisa para fazer. O que seria isso? Pégaso Negro então a responde: as armaduras existem desde a era mitológica, o tempo do mito, sendo utilizadas na história em batalhas ferozes contra os próprios deuses. Algumas armaduras inevitavelmente acabarão sendo destruídas, mesmo que sejam consertadas por alguém. Seu destino não pode ser mudado. A probabilidade de que os 88 tesouros divinos, que são as armaduras do exército de Atena, continuem existindo, está próxima do zero. Perder uma armadura é como perder uma proteção de Atena. Quando uma armadura que protege o corpo de um santo cavaleiro é completamente perdida, esse cavaleiro sagrado também morre logo depois. A deusa Atena entendeu isso. Os cavaleiros protegem Atena e Atena protege os cavaleiros. O dever da deusa é proteger seus santos guerreiros. É por isso que Atena escondia nas sombras, nas profundezas escuras do abismo, a chave que leva à luz. Pégaso Negro estica sua mão e com seu cosmo ele faz emergir de dentro da lava do vulcão alguns objetos. Ele dizia: elas nasceram como a sombra de uma tremenda luz. Esse é o Zodíaco Negro. De dentro do vulcão da Ilha da Rainha da Morte surgem as armas secretas de Atena, as 12 armaduras do Zodíaco Negro. Essas armaduras são feitas das sombras, sendo baseadas nas 12 armaduras de ouro, porém não tendo a ligação com a luz de suas constelações. São vestimentas feitas de escuridão, que agora serão utilizadas pela justiça. E no meio de todas elas surge mais uma armadura negra, sendo essa a armadura de Fênix Negro. Litus fica surpresa e diz: existem 12 armaduras negras de ouro. N dizia que isso seria impossível. No centro das 12 armaduras existe uma armadura de Fênix. Pégaso Negro diz que essa é uma expectativa desde os tempos mitológicos. Essa é a última arma, a última esperança oferecida pela luz, escondidas nas sombras. Aqui e agora apareceu. As 12 armaduras negras, que simbolizam os 12 signos do zodíaco, emergem do vulcão da Ilha da Rainha da Morte. No centro delas, vemos a sagrada armadura de bronze de Fênix. Vemos Litus, a antiga serva do Cavaleiro de Leão Aioria. Agora ela ajuda Ikki, o sucessor de Aioria, como Cavaleiro de Ouro. Litus dizia: essas são as 12 armaduras de ouro negro que cercam a armadura de Fênix. Pégaso Negro então revela: desde os tempos mitológicos, o verdadeiro dever dos Cavaleiros Negros é proteger e transmitir secretamente as armaduras negras para as próximas gerações. Assim como a esperança deixada sozinha na caixa de Pandora. O que faz essa esperança brilhar é a armadura de Fênix. Litus fica surpresa. A armadura de bronze de Fênix representa a esperança.
Pegasus o Negro diz que sim, o poder que Fênix possui, contido em sua armadura, é único. Mesmo sendo reduzida a cinzas e poeira, ela com toda a certeza irá ressuscitar. Ela tem uma capacidade infinita de ressurreição, sendo a única das 88 armaduras que possui tal habilidade. Isso é um puro milagre. A armadura de Fênix flutua em meio ao vulcão. Ela se recuperou completamente naquele lugar, e de repente o Pegasus Negro eleva o seu cosmo. Ele então corta o seu próprio punho e derrama sob a lava do vulcão o seu sangue. Ele dizia: nós, os Cavaleiros Negros, existimos para proteger esta esperança. Vivemos à sombra dos verdadeiros sagrados Cavaleiros de Atena. Somos como duas faces da mesma moeda. As armaduras negras precisam de sangue fresco para renascer. E esse é o nosso verdadeiro destino. Ana, a filha de Jango, fica surpresa, e um grande cosmo protege Litus, Ana e Natácia. E enquanto o vulcão entra em erupção, o Pegasus Negro dizia: todos têm um papel determinado a desempenhar. Você tem que procurar por ele e encontrar, para então perceber a relevância de sua própria existência necessária. Vale a pena arriscar a vida para cumprir esse destino. Foi isso que esse homem me ensinou. Somos levados até o passado. Na praia da Ilha da Rainha da Morte, vemos 3 estacas criadas para enterrar os Cavaleiros de Dragão Negro, Cisne Negro e Andrômeda Negro. O jovem Pegasus Negro, coberto de sangue na frente daqueles túmulos, dizia: eu fui derrotado na luta contra os Cavaleiros de Bronze. Meus amigos estão mortos. Oprimido pelo desespero, eu esperei pelo meu fim. Foi então que esse homem chegou até mim. Eu agradeço por me salvar, mas porque restou apenas a mim. Nossas esperanças foram destruídas, e os cavaleiros que deveriam ser nossos inimigos reuniram-se sob a bandeira de Atena e da justiça, e vivem em um mundo transbordando de luz. Mas e quanto a nós? Qual é o nosso motivo para lutar? A nossa razão de viver? Qual é o nosso propósito diante de tudo isso? Frente ao Cavaleiro de Pegasus Negro, vemos o Cavaleiro Ikki de Fênix, que responde: seu coração ficará realmente satisfeito se essa resposta vier de outra pessoa? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Não cabe a ninguém decidir por você. Isso seria algo inaceitável. Cabe a mim mesmo decidir quem eu sou. Também cabe a mim determinar o meu propósito. Assim como o seu só deve pertencer a você. Eu farei o que tiver que fazer. Você deve decidir em sua alma e consciência como vai levar a sua própria vida. Se você precisar seguir por esse caminho, então pode confiar em mim. Eu irei caminhar ao seu lado. O caminho que criarei será uma terra queimada pelas chamas do inferno. Se isso não te assusta, então me siga. Vamos viajar por essa estrada para descobrir o sentido de nossas vidas. Ikki de Fênix segura a mão do Pegasus Negro, e voltando ao presente, vemos o vulcão da ilha que entrou em erupção. Litus, surpresa, percebe o que o Cavaleiro Negro de Pegasus estava fazendo. Ele está derramando seu sangue cheio de cosmo. Graças a esse sangue, a armadura da Fênix despertou, dando um brilho dourado para as armaduras negras. Esse vulcão e essa ilha é literalmente uma fornalha gigantesca, feita para produzir as armaduras de ouro. Pegasus Negro dizia: há uma razão pela qual nós, os Cavaleiros Negros, nos reunimos na Ilha da Rainha da Morte, assim como a razão pela qual a armadura de Fênix se manifestou neste lugar. Tudo tem significado. Armadura de Fênix, absorva a minha vida, leve tudo e revele o brilho dourado dessas armaduras negras. Fênix, perfure tudo e ilumine as trevas deste mundo de escuridão. Faça isso com a sua luz, que chamamos de esperança. Um brilho intenso sai de dentro do vulcão, e indo até o confronto de pontos contra Ikki, o deus primordial dizia: eu esperava mais, é decepcionante. Mesmo que você seja o último cavaleiro, no final você continua sendo um mortal, diante de um grande deus primordial. A morte é o resultado fatal. Ikki de Fênix está extremamente ferido, coberto por sangue, ele cai no chão, e vendo aquilo, vemos a Athena Sal, a reencarnação de Saori Kido. Pontos olha para ela e pergunta: e então, você está pronta, Atena? Agora é a hora de você morrer. Você irá reencarnar e se submeterá apenas ao ciclo do destino. Você viverá na eternidade ao nosso lado. Este é o seu destino. Atena então responde: meu destino pertence somente a mim. Cabe a mim decidir o meu próprio destino.
Cada um escolhe seu motivo de viver, cada um agarra o futuro desejado com as próprias mãos. Todo mundo decide quem eles são. Isso é o que o meu mestre me ensinou, foi o que ele me disse, e é por isso que eu acredito. Me faça um favor, por favor, meu mestre, levante-se mais uma vez. E nesse momento o cosmo da deusa Atena transborda pelo corpo da jovem Saori. Seus cabelos mudam de cor e a verdadeira face da deusa se revela. Seu cosmo então cobre o corpo do cavaleiro de Fênix, que consegue mais uma vez se levantar perante o perigo. Uma luz tão intensa quanto o próprio sol atinge o corpo de Ikki. Pontos fica surpreso e não consegue acreditar no que acontecia ali. Em pensamentos ele dizia: mas o que é isso? O que significa esse cosmo? Parece com um tipo de poder que não deveria mais existir, como se fosse uma existência que vem do nada. Ikki se levanta e seu cosmo ardente em chamas se transforma em um leão. Esse é o seu signo protetor, as presas douradas do leão. Saori, olhando para seu mestre Ikki, dizia em pensamentos: é uma memória do mundo presente que remonta a um passado distante, ou uma visão de algo além, ainda mais distante. Uma juba e um par de presas brilhantes em um mundo mergulhado na escuridão. Eu conheço essa aparência. Na batalha contra o deus primordial Pontos, Ikki se levanta mais uma vez, após sua discípula, a nova reencarnação de Atena chamada Sal, pedir para que o cavaleiro mostre as suas presas douradas. O cosmo incandescente de Ikki agora se transforma em um leão em chamas, e atrás do cavaleiro de ouro aparece uma armadura. Essa é a armadura negra de leão. A jovem Atena Sal observa seu mestre e diz em pensamentos: aquela é uma armadura negra de leão, uma chama imortal, mas essas cores e aparência. Saori se assusta. Essa é a mais profunda escuridão que se alimenta do fogo que sua alma esconde e dos sentimentos ferozes que são a fonte de seu poder. A armadura negra de leão se desmonta e as partes daquela armadura começam a se encaixar no corpo do primeiro cavaleiro de Atena remanescente, Ikki de Fênix, que há mais de 3 anos não utilizava uma armadura em batalha, agora finalmente veste a armadura negra de leão. Atena, observando aquilo, dizia: essa armadura se completa com os sentimentos que são a fonte de poder de sua força hercúlea e sua extrema velocidade, para assim se revelar como um cavaleiro sagrado. Aquela armadura, que possui a mais escura dentre as cores, foi banhada pelo sangue do cavaleiro de Pégaso Negro. Ikki fecha seu punho e sente o seu cosmo percorrendo por aquela vestimenta. O sagrado cavaleiro de leão retornou utilizando uma armadura negra, que seria uma réplica das armaduras de ouro que foram destruídas juntas de suas constelações. Em meio a essa vestimenta de pura escuridão, Ikki também possui uma capa branca, tão reluzente quanto a própria luz. Um cavaleiro sagrado se ergue. Esse é o remanescente entre os defensores de Atena e da Terra. Ikki, que já foi alguém que nunca acreditou nos deuses, agora há mais de 3 anos, protege e cuida da nova reencarnação de Atena. Ele entende que Atena é a única esperança para a humanidade, e assim ele defende a deusa e cumpre o seu papel como cavaleiro até que seus amigos possam voltar para o campo de batalha. O grande inimigo à frente de Ikki é ninguém menos do que Pontos, o deus primordial do mar. Observando Ikki, ele dizia: essa é uma armadura negra que não deveria existir. Agora eu entendo. Atena produziu armaduras de reposição para o seu exército, caso alguma coisa acontecesse com as originais. Porém, ao que parece, o resultado não é perfeito, e está longe disso. Não podemos dizer que essa vestimenta tem o poder de brilhar intensamente. E em última análise, essa vestimenta é apenas um substituto, uma imitação, uma réplica. Pontos estica o seu braço e concentra todo o seu poder na palma de sua mão. Aquela energia verde concentrada é disparada contra Ikki, porém o Cavaleiro Negro de Leão parte para o ataque. Agora ele pode levar muito mais o seu cosmo incandescente, sem se preocupar em se ferir com as chamas. Pontos e Ikki medem suas forças. Um deus luta contra um cavaleiro de ouro, que agora estava trajando uma armadura negra. Os punhos de um humano e de um deus se chocam. Pontos sorri, ele percebe que ainda é superior ao cavaleiro de leão negro.
Mesmo aquela armadura sendo acordada por um sangue de um cavaleiro negro como Pégaso Negro, ela ainda não foi capaz de despertar o brilho de uma armadura de ouro. Uma grande explosão acontece e do vulcão da Ilha da Rainha da Morte, o cavaleiro de Pégaso Negro observa aquela batalha. Ele dizia: ainda não foi o suficiente. Litus, a antiga serva de Aioria de Leão, perguntava do que o Pégaso Negro estava falando. Ele então responde: isso não é o suficiente, aquela armadura realmente não consegue acordar. Litus então entende, a armadura ainda não pode liberar o seu verdadeiro poder. O Pégaso Negro então entende que para acordar aquela armadura, iria ser preciso fornecer um cosmo poderoso. Porém, para aumentar sua classificação, fazendo ela despertar o brilho dourado, precisaria de ainda mais. É necessário algo ainda maior, o que ela exige é o sacrifício máximo. Pégaso Negro então chega próximo de Natácia, a sobrinha de Ikki. Como sabemos, Natácia é a filha adotiva de Yoga. Shun também ajudou o Cavaleiro de Cisne a criá-la. Como sabemos, na saga episódio de Assassin, Natácia apareceu como uma vilã. Ela era uma criança feita com restos de corpos de várias crianças. Natácia era como uma boneca, construída para ser o hospedeiro de um espírito assassino sem rosto. Porém, após lutar contra Yoga, o Cavaleiro de Aquário consegue expulsar esse ser do corpo de Natácia, e assim a menina cria uma nova personalidade e se torna algo próximo de um humano. O Cavaleiro de Pégaso Negro então percebe que no corpo da garota existe um poderoso cosmo e pede para que ela deixe-o utilizá-lo. Enquanto isso, a batalha entre Pontus e Ikki continua. Vemos o Cavaleiro de Leão coberto por sangue. A sua capa branca estava sendo tingida de vermelho. Ikki foi gravemente ferido no último confronto. Pontus, observando aquilo, concentra seu poder nas mãos mais uma vez e dizia: infelizmente para você, uma réplica não pode se tornar uma autêntica armadura. Para usar essa vestimenta negra, você precisa queimar seu cosmo ao ponto de perder a consciência. Ikki continuava lutando. Ele estava de pé, porém era apenas o reflexo de seu corpo. O cavaleiro estava inconsciente. Para conseguir manter a armadura negra de leão protegendo seu corpo, ele precisa consumir uma alta quantidade de cosmo. Pontus diz que o plano de Athena falhou completamente. Foi apenas um grande absurdo, uma bobagem que não funcionou. O deus primordial dispara a sua poderosa energia na direção de Ikki, porém de repente, uma mudança dimensional acontece. Quem aparece na frente do Cavaleiro de Leão é ninguém menos do que o Pégaso Negro. A Athena Sal fica surpresa, ela não conhecia aquele homem. Ela dizia: mas quem é você? Esse homem apareceu de repente, através do deslocamento dimensional, para proteger o meu mestre. O Pégaso Negro agradece a Natácia. Essa foi uma magnífica mudança dimensional, jovem. Obrigado. Pégaso Negro estava coberto por um poderoso cosmo, e Athena reconhece esse poder. Essa luz é o poder de Natácia. Ela o teleportou até aqui. Enquanto isso, o Cavaleiro de Pégaso Negro tinha seu corpo consumido pelo poder de Pontus, e enquanto se desintegrava, ele dizia: mestre Ikki, meu caminho me trouxe até aqui. Eu que perdi meus amigos e sobrevivi até hoje. Desaparecerei aqui e agora, transformando todo o meu ser em puro cosmo. Eu que fui chamado de falso Pégaso, agora serei o caminho que leva até a verdadeira luz e traz o brilho dourado que perfura a escuridão. Esse foi o sacrifício do Pégaso Negro. Imediatamente Ikki recobra a sua consciência. O último entre os Cavaleiros Negros do Apocalipse partiu definitivamente, porém seu objetivo se cumpriu. A sagrada armadura de ouro de leão ressurge. A armadura negra alcança o supremo brilho dourado da constelação de Leão. Ikki agora é um Cavaleiro de Ouro completamente em sua totalidade. Essa é a aparição do guardião da Casa de Leão, uma das 12 casas do Zodíaco, o Santo Cavaleiro Dourado. Ikki de Leão ressurge, e em suas costas ele traz asas ardentes. Essas são as asas incandescentes da Fênix. A nova encarnação da Athena Saori estava surpresa. Seu corpo estava coberto de sangue. Isso porque seu mestre Ikki a protegeu quando a deusa enfrentava Pontus. Essa nova vida de Athena surgiu após a morte da Saori que conhecemos, e que, como o único cavaleiro que retornou das cinzas, a treinou para ser uma guerreira. Sal enfrentou Pontus, porém seu poder não era o suficiente para deter o deus primordial. Por isso Ikki, mesmo sem estar trajando uma armadura, entra na batalha.
O poder do antigo Cavaleiro de Fênix não era o suficiente para derrotar Pontos, por isso o Cavaleiro de Pégaso Negro ressurge e revela o segredo da Ilha da Rainha da Morte. Pégaso Negro revela que dentro do vulcão existem 12 armaduras negras, que representam os 12 signos do zodíaco. Elas são as sombras das armaduras de ouro. Com a ajuda do Cosmo de Natácia, que é a filha de Yoga, o Pégaso Negro desperta a armadura de Leão Negro. A armadura negra se torna dourada, após Pégaso Negro perder sua vida, e que finalmente consegue atingir um novo nível de poder. Saori fica surpresa, ela não conhecia o Cavaleiro de Pégaso Negro, porém ela entende totalmente o que acabou de acontecer ali. Sao entende que o Cavaleiro Negro se sacrificou para que Ikki pudesse ter uma chance de vencer essa batalha. Sao dizia: eu não conheço essa pessoa, mas eu entendo o que ela foi capaz de realizar. Essa pessoa sacrificou sua própria vida para atingir com um dourado cintilante o guerreiro sagrado trajado de ébano. Vemos Ikki, que agora veste a nova sagrada armadura de ouro de leão. Em suas costas, asas douradas feitas de fogo e Cosmo aparecem. Ikki dizia em pensamentos: Pégaso Negro, eu não queria que você morresse por mim. O que você conquistou não foi para uma única pessoa. Você construiu uma ponte de esperança que criará um futuro para todos os habitantes da Terra. Assim como você, eu me tornarei a pedra angular do futuro. Nós, sem sombra de dúvidas, devemos transmitir para os cavaleiros que ainda irão renascer no novo mundo que a jovem Athena irá construir o poder chamado de esperança. Ikki, que era o único cavaleiro que não acreditava nos deuses, agora luta com todas as suas forças por apenas um ideal. Ele acredita com todo o seu coração que Athena se tornou o único caminho para que a Terra e as pessoas que ali vivem possam ter alguma esperança. Esse será o nosso legado, o verdadeiro poder de Athena e o verdadeiro significado por trás da existência dos cavaleiros é apenas um, e que chega à conclusão que os cavaleiros existem com um propósito, o de manter a salvo a deusa Athena, a única capaz de criar o poder da esperança nos corações das pessoas. Ikki de Leão, um humano como qualquer outro, agora se põe diante de um verdadeiro deus. Um ser primordial que surgiu junto do início dos tempos. Pontos é o seu inimigo. O deus primordial dos mares flutua nos céus, e ao observar o brilho dourado e incandescente que o cavaleiro emitia, Pontos decide agir. A vestimenta divina que o deus utiliza começa a tomar um brilho diferente. Ela se modifica e seu corpo começa a tomar uma nova forma. Pontos agora desperta a sua forma divina. Essa é a verdadeira encarnação divina de Pontos, sua verdadeira forma, que surgiu no início dos tempos. A jovem Athena, assustada, olha para aquele ser colossal e monstruoso. Ela se pergunta se essa realmente é a verdadeira aparência do deus Pontos. Pontos concentra em uma de suas mãos um poder muito além da imaginação, e Saori dizia: essa é a sua forma real, que ele continha força para se manter em uma forma humana, porém agora está transbordando. Pontos rapidamente absorve a energia que havia concentrado. Vemos então que no lugar de seus pés, Pontos possui 8 tentáculos, como se fosse um ser metade polvo. Ele então começa a girar. Esse era o seu ataque da hélice negra. Athena fica assustada e dizia: um mar negro apareceu no céu e está caindo em redemoinho. Poderia ser essa a Dunamis. A Dunamis é a força dos deuses além do cosmo, um poder que provém de seu espírito. Esse é o poder que diferencia os grandes deuses e titãs do resto dos seres vivos. Ikki se prepara ao ver Pontos vindo em sua direção. O cosmo dourado do Cavaleiro de Leão percorre toda a sua armadura e corpo. A chama dourada surge em seu punho. Ikki então dispara um soco. As chamas tentam conter o Pontos. E em pensamento o Cavaleiro de Athena dizia: aqui e agora eu vou provar que aquele brilho dourado que você me concedeu é um poder capaz de superar até mesmo os deuses. Ikki fica frente a Pontos, o punho coberto de chamas e sentimentos dispara o golpe com o poder que provém de seu coração. Ikki, o cavaleiro considerado por muitos o mais desapegado e desprovido de compaixão, agora se lembra daquele fatídico dia, onde suas ações levaram a morte para seus companheiros. Ikki se lembra dos túmulos dos 3 cavaleiros negros que morreram na batalha contra os cavaleiros de bronze.
Dragão Negro, Cisne Negro e Andrômeda Negro. À frente daqueles túmulos estava ajoelhado o triste Pégaso Negro, e em pensamentos Ikki dizia: você não estava só, você não era, definitivamente não era um guerreiro de mentira. Ikki se lembra de quando se tornou o Cavaleiro de Fênix. Os Cavaleiros Negros, que uma vez o desafiaram, se tornaram seus servos mais fiéis. Dragão Negro, Cisne Negro, Andrômeda Negro e o jovem Pégaso Negro seguiram cegamente os ideais de Fênix. Eles abandonaram suas próprias ambições para viver em prol de um líder. Ikki, ao se lembrar dos rostos de seus companheiros do passado, dizia: sem exceção, todos vocês eram heróis orgulhosos que vagaram por este mundo resplandecente. Vocês eram, irrefutavelmente, cavaleiros de Atena. Ikki de Fênix eleva seu cosmo dourado até um nível mais alto. Aquele golpe está carregado de seus sentimentos mais profundos. O Cavaleiro de Leão então roga uma prece: ó alma dos heróis caídos que residem em meus punhos, aqui e agora, queimem, iluminem de ouro aquele brilho negro, pois agora chegou a hora do deicídio. Ikki de Leão se arde em chamas. Esse é o máximo poder daquele que agora é o único capaz a se opor a um deus. Seus olhos refletem o brilho de seu cosmo em uma investida feroz. O Cavaleiro de Leão, que é tão pequeno diante de um ser divino, agora mostrará que o poder em seus punhos será o suficiente para matar um deus. O choque entre o Cavaleiro de Ouro de Leão e o Deus Primordial causa uma explosão sem precedente nos céus. A Athena Sal não conseguia acreditar. Preocupada, ela grita por seu mestre, e enquanto isso, o vulcão da Ilha da Rainha da Morte entra em atividade. As armaduras negras restantes que ali residem começam a ressoar. Dentro do vulcão, vemos as mulheres que Ikki protegia. Uma delas é Lithos, a serva de Aioria de Leão e atual serva de Ikki. Ela dizia: o poder escondido nas armaduras negras e nos cavaleiros negros foi transmitido continuamente desde a Era dos Deuses, de acordo com o plano de Atena. Mas uma única armadura não será capaz de reverter o resultado. De repente, a jovem Anne, filha de Django, dizia: ei, senhorita, veja, é estranho, não é? Parece que outra armadura está brilhando na cor dourada. Lithos e Anne ficam surpresas, mas uma das armaduras negras se tornou dourada. Qual cavaleiro irá retornar para ajudar Ikki na batalha contra Pontos? O ataque de chamas disparado por Ikki de Leão acerta Pontos. Ele consegue parar a investida do deus primordial dos mares. Porém, ao que parece, Pontos não sofre nenhum arranhão. A deusa Atena, que reencarnou como uma nova Saori, grita por seu mestre Ikki. Ela percebe que a armadura dourada brilhante está protegendo o corpo de seu mestre das chamas. Como sabemos, há alguns capítulos atrás, quando Ikki começou sua batalha contra Pontos, o Cavaleiro de Leão não conseguia utilizar todo o seu poder. Isso porque ele estava sem uma armadura, e seu poder cresceu a um nível tão assustador que sua própria pele queimava devido ao calor de suas chamas. E que, apesar de possuir o poder destrutivo de um deus, ainda possuía o corpo frágil de um humano, e por isso a armadura de leão era tão importante, para que o corpo de Ikki ficasse protegido o suficiente para ele utilizar as suas chamas na mais alta temperatura. Saori percebe que, apesar disso, as chamas de seu mestre se extinguiram perante o poder do Mar Negro de Pontos. Porém, enquanto lutava, Pontos dizia em pensamentos: naquele momento, aquele que eu conheci e aquele que esteve diante de mim foi outro Cavaleiro de Ouro. Pontos dizia que no momento do choque entre ele e Ikki, outro Cavaleiro de Ouro apareceu diante dele, aquele que está envolto em flechas de ouro, o cavaleiro que carrega o poder do raio, Aioria de Leão. Pontos dizia: e então ele está aqui de novo está diante de mim, um Cavaleiro de Ouro de Leão. Pontos havia se lembrado de Aioria, porém quem estava à sua frente era o Cavaleiro de Ouro Ikki de Leão, que concentrava seu poder de chamas. Pontos diz que, porém, as chamas de Ikki não alcançam a sua matéria escura, ela que dá forma ao Mar Negro e que se estende pelo universo infinito. As chamas de um mortal não podem perfurar o mar que gera a expansão infinita. Elas não passarão. Aqui, meus amigos, Pontos é chamado de Deus Primordial do Mar. Ele se auto-intitula o Deus do Mar Negro. E isso não seria apenas o Deus dos mares terrestres, antecessor a Poseidon, mas sim o Deus da matéria e energia escura.
que prendem e expandem o universo. Isso também pode ser um pouco conflitante, já que matéria e energia escura são diferentes. Mas apesar de Pontus dizer que as chamas de Ikki não alcançam a sua matéria escura, logo em seguida ele menciona que é o responsável pela expansão infinita do universo. Sendo assim, suas informações são conflitantes, já que a expansão infinita do universo é feita pela energia escura, que seria uma forma hipotética de energia que estaria distribuída por todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. A principal característica da energia escura é ter uma forte pressão negativa. Na cosmologia, a matéria escura é uma forma postulada de matéria que não interage com a matéria comum, nem consigo mesma ou interage muito pouco com ela mesma. Ela só interage gravitacionalmente e por isso sua presença pode ser inferida a partir de efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas, galáxias e aglomerado de galáxias. Então a energia escura seria a força que expande o universo, acelerando as estrelas e planetas para mais longe ainda no espaço. A matéria escura seria o que segura as estrelas e planetas em sua galáxia, para que esses que estão mais longe do ponto de gravidade não escapem de suas galáxias. Ao que tudo indica, Pontus seria o deus dessas duas forças, sendo essas juntas o Mar Negro, que preenche todo o vazio do universo, e que concentrando suas chamas se pergunta se consegue fazer isso. Será que ele tem o poder para perfurar o Mar Negro de Pontus? A visão que Ikki tem de Pontus é aterrorizante. Aquele ser colossal e envolto em trevas se prepara para o confronto final. Ikki está assustado, porém ao olhar para seu punho, ele escuta as vozes dos Cavaleiros de Ouro provindos de outras gerações. Eles diziam: "Eu não sou o único que tem o poder do rugido divino." Nesse momento vemos que através do punho de Ikki, ele carrega a vontade de várias gerações de cavaleiros, que trajaram a sagrada armadura de leão. Cavaleiros das mais diversas etnias já utilizaram essa armadura sagrada. Eles diziam: "Para perfurar um deus, você precisa do poder para entrar em colapso. Até mesmo sua própria alma internamente deverá entrar em colapso, rumo ao infinito, com o cosmo que se estende por seu corpo e condensá-lo em um único ponto, para o abismo do coração. Então o que for lançado irá distorcer o espaço e causará uma interferência dimensional, o Hexavolt ultradimensional, com a ajuda dos demais Cavaleiros de Leão de outras eras e dimensões, e que finalmente desperta o poder do relâmpago, o Hexavolt ultradimensional." Porém, o interessante é que não sabemos se esses Cavaleiros de Leão apresentados nesse capítulo são Cavaleiros de outras dimensões, ou se são de épocas passadas. Ao meu ver, seriam Cavaleiros de eras anteriores, isso porque o primeiro a aparecer é Aioria, o antecessor de Ikki. Após ele, vemos outros Cavaleiros que se parecem bastante com personagens que herdaram a armadura de leão em outras obras oficiais, como por exemplo, temos este que, apesar de se parecer com Aioria, acredito que possa ser o Kaiser de Leão de Next Dimension. Esse outro me lembrou rapidamente o Micenas da saga Ômega. Aqui temos um jovem que poderia ser o Regulus de Leão, e acima temos um mais velho, que pode ser Ilias. Além deles, temos outros leoninos, que parecem muito com personagens clássicos, o que pode indicar que eles sejam de outras dimensões, como por exemplo, esse que é a cara do Shura. Temos outro que se parece muito com o Shaka, um que é a personificação de Afrodite do episódio G Assassino. E além desses, temos alguns que parecem ser Cavaleiros de Ouro de tempos mitológicos, que vestem armaduras parecidas com a de gladiadores. E se formos contar os mais de 20 Cavaleiros de Leão que apareceram e multiplicarmos por 243 anos, que é mais ou menos o tempo entre uma Guerra Santa e outra, teremos o resultado de mais de 5.000 anos. O que seria coerente que fossem diversos Cavaleiros de Ouro de eras diferentes. Isso porque, me permito, é dito que os Cavaleiros de Atenas surgiram devido à primeira Guerra Santa contra Poseidon, que queria tomar a terra para si. Poseidon criou os Marinas e Atenas, junto do povo moviano, criou as 88 armaduras que foram utilizadas pelos Cavaleiros para derrotar Poseidon. Nessa época, Poseidon foi o responsável por criar o dilúvio que cobriu a terra, sendo a mesma época que Noé criou a arca para salvar sua família e os animais. E essa história teria acontecido há mais ou menos 5.000 anos na era mitológica, e por isso faz total sentido que esses Cavaleiros de Leão sejam representantes do passado. A deusa Atena, ao ver o relâmpago que Ikki despertou, dizia:
seu poder pode até mesmo destruir a luz. Ikki de Leão nesse momento dispara seu ataque, a Revolta do Relâmpago. Saori fica surpresa ao observar que os relâmpagos e as chamas de Ikki se fundiram e tornaram-se uma luz que pode perfurar um deus. Ikki de Leão finalmente consegue acertar um golpe que fere o corpo colossal do demoníaco Pontos. O raio do Hexavolt ultradimensional, criado por Ikki de Leão, atinge o corpo gigantesco de Pontos. O deus primordial, após ser atingido por esse ataque elétrico, acaba tendo seu corpo monstruoso destruído. Aquela aparência era uma extensão de seu poder, sendo assim Pontos volta à sua forma humanoide. A deusa Athena Sal fica feliz ao ver que seu mestre Ikki conseguiu superar o inimigo. O raio que ele disparou atingiu o enorme corpo e o fez explodir. Mestre, você venceu. Os raios elétricos passavam pelo corpo de Ikki, porém o Cavaleiro de Ouro ainda estava bastante sério. A luta não acabou. Pontos não pensa duas vezes e parte para o ataque. O seu golpe é certeiro. O deus primordial do Mar Negro consegue acertar Ikki com um poderoso soco. O Cavaleiro de Leão fica sem reação. Ele cospe sangue, porém Ikki não cai. Ele fecha seu punho e concentra seu cosmo elétrico que despertou e diz: agora! Ikki desfere mais um poderoso soco relâmpago. Aquela eletricidade em alta velocidade é disparada de seu punho diretamente em Pontos, mas por apenas 1 centímetro de diferença, o deus primordial consegue desviar de um golpe fatal em sua cabeça. Pontos contra-ataca. Seu soco poderoso, mais uma vez, atinge o rosto de Ikki. O Cavaleiro de Ouro estava coberto por sangue e é jogado para longe com o impacto daquele golpe. Pontos se prepara para intensificar o seu ataque e dispara um golpe à distância, porém de repente uma luz quase atinge a sua cabeça. Aquele era mais um dos ataques de Ikki de Leão. Pontos avança lentamente, enquanto se esquiva dos ataques elétricos do Cavaleiro Dourado. A deusa Athena fica surpresa ao observar tudo aquilo. Ela dizia: o mestre não pôde tocá-lo e também não consegue se esquivar de seu oponente. Ah, os ferimentos do mestre são muito graves. Sua percepção de espaço e equilíbrio estaria prejudicada. Pontos nesse momento dizia: os imortais e os cavaleiros são diferentes. A força por si só é insignificante, mas quando precisam proteger alguém e quando lutam por alguém com quem compartilham a mesma vontade, seu verdadeiro poder desperta. Pontos chega até Ikki, que estava caído. Ali vemos que apenas o braço ensanguentado do Cavaleiro de Ouro estava erguido em sua direção. Pontos dizia: eu me refiro ao poder que você receberá de nós, os deuses. Estou falando da esperança. Ikki dispara mais um poderoso soco elétrico, porém mais uma vez foi inútil e Pontos se esquivou. Saori estava preocupada. Ikki realmente não consegue tocar o inimigo. Pontos diz que Ikki irá devolver para os deuses esse poder, o poder da esperança. Esse é o milagre que nós deuses oferecemos no início dos tempos. Pontos aponta sua mão para Ikki e dispara o seu poder enquanto dizia: devolva-nos esse poder chamado esperança e que vocês usam para aqueles que querem proteger. Nós vamos usá-lo corretamente. Ikki caído tentava se levantar. O poder elétrico percorria seu corpo e naquele momento uma tempestade de raios começa a destruir tudo ao seu redor. Essa é a hélice das trevas. Pontos observava Ikki, que finalmente consegue ficar de pé. Ele dizia: então tudo acabou, cavaleiro. Em silêncio, Ikki abre seus olhos e finalmente se pronuncia: não, pelo contrário, tudo está apenas começando. Pontos se surpreende e pergunta como isso é possível. Ikki o responde: desde o começo eu ouço, vindo de uma terra distante, a voz de um amigo que continua sua luta pela eternidade. Agora chegou o momento. Esse amigo que Ikki dizia era Shura de Capricórnio, que viaja entre as dimensões, salvando os universos que foram destruídos e libertando os cavaleiros de Atena remanescentes. Ikki, porém, continuava dizendo para Pontos: você tem razão, os humanos são fracos, por isso nós confiamos em nossos sentimentos, nós defendemos aqueles que devemos proteger e ao fazer isso nunca estamos sozinhos. Eu tenho fé, todos os meus amigos vivem e lutam em terras distantes.
e finalmente agora chegou a hora de recuperarmos o nosso mundo. Ikki estava sério. Frente a Pontus ele cria várias esferas de energia. Aquele era o ataque da invocação de fótons. Pontus estava surpreso e dizia em pensamentos: todos os raios que ele lançou até agora tornaram-se esferas de relâmpago e estão flutuando nos céus. Ikki então cria a abertura de Cosmo. Seu poder começa a intensificar. Saori estava surpresa. Ele não estava acertando o oponente, porque desde o início ele mirava em outro lugar. A luz está subindo ao céu. Nesse momento Ikki cria a aceleração de fótons e vários raios de luz caem dos céus. Ikki dizia em pensamentos: eu não ouço apenas Shura, ouço também os detentores das presas douradas de todas as dimensões. A voz do leão dourado me guia. Ela me diz o que devo fazer aqui e agora. O seu poder perfura dimensões. Nesse momento Ikki revela que realmente os Cavaleiros de Leão que apareceram no capítulo anterior eram guerreiros dourados de outras dimensões, sendo eles que ensinaram Ikki a despertar o poder do relâmpago, e até agora eles também ensinam para o cavaleiro o que ele deve fazer. Nesse momento então se abre uma fenda dimensional, porém nesse momento retornamos até o vulcão da Ilha da Rainha da Morte. Vemos Lito, Zene e Natácia. As três garotas estavam em frente à armadura de Fênix e as demais armaduras de ouro negras. N e Litos percebem que novamente uma armadura dourada estava reagindo e brilhando. Ela estaria respondendo. Novamente algo está acontecendo. Natácia, vendo aquilo, dizia: está voando para longe. De repente a misteriosa armadura de ouro negro voa como uma estrela cadente, saindo do vulcão e indo diretamente à fenda dimensional que estava em meio à aceleração de fótons. A deusa Atena dizia: o céu está se rompendo, os relâmpagos e as nuvens estão tomando uma forma, parece um dragão púrpura. Nesse momento vemos as nuvens tomando a forma de um dragão, e dentro da fenda dimensional vemos a silhueta de um cavaleiro de Atena, aquele que possui longos cabelos negros e luta pela amizade. Esse é Shiryu, que assumiu a armadura de Libra, sendo o sucessor de seu mestre Doko. Após perder sua forma monstruosa, Pontus continuou sua batalha contra Ikki. O Cavaleiro de Leão utiliza seus novos poderes elétricos, a aceleração e explosão de fótons, para perfurar as dimensões, abrindo assim um caminho para aquele lugar. Um portal para outra dimensão acaba sendo aberta, e nesse momento uma das armaduras do Zodíaco Negro começa a brilhar e passa pela fenda dimensional. Olhando aquilo, a nova encarnação da Athena Saori, surpresa, dizia que no céu existe um buraco gigantesco. Enquanto isso, Pontus fala para Ikki: você elevou o nível da nossa luta, a transformou completamente. Para recuperar o seu amigo, você rompeu as paredes interdimensionais. Ikki nesse momento responde: você derramou sobre a Terra uma chuva sombria feita de chamas. Ela não apenas queimou a humanidade, mas também aniquilou todos os cavaleiros. Nesse momento vemos uma imagem dos cavaleiros de bronze secundários. Suas armaduras estavam brancas, e isso pode demonstrar que elas estariam sem vida naquele momento. Ikki diz que essa é a ilusão que os deuses criaram, mas a realidade é bem diferente. Não é possível extinguir toda a fonte de luz. Então você selou os cavaleiros que desafiaram a aniquilação em outras dimensões. Você os selou em megalitos e os fez esquecer da própria humanidade. Você destruiu tudo. E que revela a verdade: Pontus não conseguiu extinguir os cavaleiros de Atena e por isso foi obrigado a selá-los em outras dimensões, dentro de rochas gigantescas, retirando toda a sua percepção de mundo para que não pudessem encontrar uma forma de retornar. O Cavaleiro de Leão diz saber disso, porque ele mesmo experimentou essa sensação. Mas você calculou mal, Pontus. Ainda havia alguém que não desistiu de tudo. Ele vaga sozinho no espaço-tempo. Seu destino é lutar por toda a eternidade. Tudo cai sobre seus ombros, mesmo ao custo de sua própria existência. Só para salvar os seus amigos, ele arrisca a própria vida e continua a lutar. Eu tenho fé em seus sentimentos.
Esse homem a quem Ikki se referia era ninguém menos do que Shura de Capricórnio. O Cavaleiro de Capricórnio despertou o 10º sentido e por isso vaga entre as dimensões. Seu dever é lutar por toda a eternidade, salvando as terras de todo o multiverso, enfrentando inimigos e salvando antigos aliados. Shura foi o responsável por libertar Ikki da outra dimensão, onde estava selado, e agora ele continua fazendo isso por seus outros amigos. Ikki dizia: meus irmãos estão vivos em diferentes dimensões. Ao fazer isso, nós humanos iremos tomar de volta de vocês aquilo que vocês tomaram de nós. Pontos dizia: um humano que atravessa dimensões, esses sentimentos possuem um poder formidável. No entanto, você também fez um cálculo incorreto, mortal. Você pretende unificar dimensões com um poder humano. Quem está do outro lado não conseguirá perceber este esforço. Não haverá nenhuma resposta ao seu chamado. O poder humano por si só não permite viagens dimensionais. Apenas um Deus pode invocar alguém. Um mero mortal não pode causar um milagre. Pontos dizia que Ikki não seria capaz de trazer seus amigos que estavam em outras dimensões, mesmo abrindo uma fenda no espaço com seus fótons e enviando a armadura de ouro. Ikki não poderia ser capaz de realizar tal milagre. Ele não pode invocar alguém que está preso em outra dimensão. O Deus primordial e o Cavaleiro de Ouro chocam seus cosmos. Pontos consegue acertar Ikki com um poderoso golpe, porém mesmo sangrando, o Leão Dourado jamais se curva. Ikki de pé dizia: cruzar dimensões e invocar pessoas é um trabalho dos deuses. Nesse caso, nós temos uma conosco. Aquela a quem Ikki se referia era a jovem deusa Athena Saori. Essa é a garotinha também conhecida por Sal, a reencarnação de Athena Saori Kido. Ikki foi o primeiro cavaleiro a retornar por Athena. Ele cuidou de Sal e a treinou para ser uma deusa guerreira. Agora o cosmo de Athena despertou. Ikki dizia: ela se levantou e lutará até o fim do nosso lado, a deusa da guerra. A jovem Athena tinha dúvidas. Ela se perguntava por que está aqui, porém logo em seguida seu cosmo transborda. O verdadeiro cosmo dourado de Athena aparece e Saori dizia: eu estou aqui porque tenho uma tarefa a cumprir. Se existe uma razão para tudo, então existem coisas em que sou a única que posso fazer e ninguém mais. E eu, porque possuo este poder divino, agora aqui está a minha resposta. De repente Athena eleva seu braço e com isso consegue invocar o seu báculo sagrado. Esse báculo é muito mais que um símbolo. Ele é a deusa da vitória Nikki e junto dela, Athena jamais será derrotada. Pontos fica surpreso. A deusa Athena despertou, porém Ikki estava confiante. É isso. Essa é a sua verdadeira aparência, sublime, nobre e poderosa. Aqui está a verdadeira aparência de nossa deusa. O ar em volta de Athena mudou. Sua postura é de uma verdadeira deusa. Coberta por sangue, Athena se tornou uma verdadeira deusa guerreira. E agora ela convoca mais um de seus cavaleiros. Atenda ao meu chamado, em nome de Athena eu lhe ordeno. Agora, mais uma vez, eu te convoco até aqui. Atenda ao meu chamado e venha, dragão. As nuvens se transformam em dragões ascendentes. Um cavaleiro é incapaz de ignorar o chamado de Athena. Com a fúria de 100 dragões, o guerreiro sagrado aparece. Entra em cena o Cavaleiro de Ouro, Shiryu de Libra, atravessando dimensões e se colocando à disposição de sua deusa. Shiryu, mesmo confuso com aquela aparência de Athena, reconhece que à sua frente está Saori e se inicia com a fenda dimensional se fechando. Essa fenda foi criada pelo poder de Ikki de Leão, que se conectou com os outros Cavaleiros de Leão que estão espalhados pelo multiverso. Para recuperar um amigo, Ikki despertou um poder capaz de romper as paredes interdimensionais. Pontos havia derramado uma chuva de fogo sobre a terra, aniquilando a humanidade e também os cavaleiros de Athena. Porém, haviam cavaleiros que não poderiam ser destruídos, e com isso Pontos acabou selando eles em outras dimensões. Ikki foi um desses cavaleiros, mas ele acabou sendo salvo por Shura de Capricórnio e Kokuto. Após despertar o 10º sentido, Shura se tornou um viajante entre as dimensões. Ele tem um tempo limite para ficar em cada dimensão e tenta ajudar os cavaleiros que ali estão.
Com isso, ele foi capaz de salvar Ikki, que estava selado em uma montanha. E Shiryu, da mesma forma, foi liberto por Shura. O antigo cavaleiro de dragão estava selado em uma grande rocha, assim como a espada Excalibur na era mitológica. Mas Shiryu ainda não conseguia voltar para seu mundo de origem. Com isso, Ikki alcançou um novo patamar de poder e foi capaz de abrir a fenda interdimensional para que Shiryu pudesse voltar. Apesar disso, o Cavaleiro de Libra ainda não seria capaz de retornar. Com isso, a nova encarnação de Athena desperta seu cosmo divino. Ela, que foi discípula de Ikki, agora despertou seu báculo dourado. Essa é a deusa da vitória, Nikki, que ajuda a Athena Sal a convocar o seu cavaleiro. Sendo assim, ela é capaz de convocar o Cavaleiro de Libra, Shiryu. Sal estava surpresa e dizia: a fenda dimensional se fechou, cumpriu o seu propósito. Quem fez isso foi o meu mestre. Ele arriscou sua vida para trazer de volta a este mundo um amigo insubstituível. Aquele que se ergue é o sagrado Cavaleiro de Libra. Sua armadura brilhante traz consigo a esperança. Shiryu fica de pé em frente à nova Athena. Essa não é uma encarnação comum, mas sim a Saori Kido reencarnada. Em apenas 3 anos, ela cresceu o suficiente a 15 anos, porém ainda não tem suas memórias da vida passada. Shiryu sente o cosmo da deusa e fica em dúvidas. Será que essa é mesmo Saori? A Athena Sal então se apresenta. Prazer em conhecê-lo, eu sou Saori. Mas rapidamente a deusa diz em pensamentos: bem, eu não deveria dizer isso. É nosso primeiro encontro e ainda assim parece que eu o conheço. Não sei como ou porquê, mas meu coração está cheio de ternura. Shiryu então se pronuncia: você realmente é Saori, não é? Sua aparência é um pouco diferente daquela que eu conheço. Isso significa que eu me encontro em um outro mundo novamente? Shiryu acredita que novamente ele havia sido enviado para um mundo paralelo, já que ele não reconhecia a aparência da Athena em sua frente, apesar dela também ser a Saori. Porém, Ikki rapidamente o interrompe. Não fale bobagens, não há nenhum erro. Esse é de fato o lugar onde arriscamos nossas vidas. Essa é a terra que nós protegemos. Certamente esse é o nosso mundo. Shiryu fica feliz ao reconhecer Ikki, mas o Cavaleiro de Fênix, que não gosta de sentimentalismo, dizia: conversaremos mais tarde. Temos uma coisa a fazer, é o mesmo de sempre, lutar para proteger Athena e a Terra, mesmo que esse nosso oponente seja um deus. Shiryu diz que entende, esse realmente é o seu dever. Shiryu de Libra e Ikki de Leão estão frente ao deus primordial Pontus. Aquele ser é o deus primordial dos mares. Ele é quem está por trás de todos os problemas que aconteceram durante as sagas de episódio G. O manipulador Pontus, que enfrentava Ikki de Leão, agora terá que lutar contra 2 cavaleiros de ouro. A Athena Sal fica surpresa. Ela percebe que apesar de Shiryu estar se encontrando com Ikki agora, depois de ter passado muitos anos, imediatamente ele entendeu que precisava se preparar para o combate. Que confiança mútua incrível, que maravilhoso! Essa é a ligação de aço. Os 2 guerreiros que já arriscaram suas vidas juntos em diversas batalhas, mais uma vez compartilham a mesma ligação, o dever de proteger a paz e a justiça, sendo este o maior dever de um cavaleiro de Athena. Shiryu, porém, pergunta para o Cavaleiro de Leão: Ikki, esse deus, eu não sinto vontade nenhuma vinda dele. Ele desistiu de lutar. Pontus então observava aqueles 2 e dizia: parece que o desejo de Athena foi capaz de convocar um humano vindo de outra dimensão. A viagem dimensional é impossível para um ser feito de carne e ossos. Ele não conseguiria suportar o deslocamento dimensional e acabaria causando a destruição de seu corpo e mente durante a viagem. Somente um tesouro divino pode permitir que um mortal realize viagens dimensionais, sendo esse um tesouro sagrado, uma armadura de ouro. Na antiguidade, Athena antecipou a ideia da destruição das armaduras. Ela planejou as 12 armaduras de ouro negras, em antecipação também ao selamento dos cavaleiros sagrados em outras dimensões. Athena concedeu sua proteção divina às armaduras de ouro para poder viajar pelas dimensões. Você é terrível, Athena. Você é uma legítima deusa da guerra, mas as suas ações não mudarão o destino. Não importa o quanto os mortais se oponham, seu destino pré-ordenado não pode ser alterado. As guerras santas se repetem por várias e várias vezes, assim como a destruição do santuário acontecerão quantas vezes forem necessárias. A história humana e a civilização são inúteis aos olhos dos deuses.
Tudo deve ser destruído para ser recriado do zero. Este é o destino da humanidade, você sabe. Então por que você deixa os cavaleiros que tanto te adoram arriscarem suas vidas constantemente em batalhas sem sentido? Pontos estava incrédulo. Ele não acredita que tudo isso era um plano de Atena, elaborado desde as eras mitológicas. A deusa da guerra já tinha uma estratégia pronta para um contra-ataque dessa magnitude. E além disso, ela também contava com a perseverança dos cavaleiros e da humanidade. Sal, após escutar as palavras de Pontos, o responde: não sei se realmente sou uma deusa, mas quanto ao destino, eu não acho que cabe aos deuses decidir. Os humanos simplesmente fazem um juramento aos deuses. Eles querem nos mostrar que estão fazendo o melhor que podem. Eles oram para os deuses, mas na realidade é através de sua própria força que suas esperanças são verdadeiramente realizadas. Por isso, os deuses devem apoiar e encorajar os humanos a seguirem em frente. E se eu for realmente uma deusa, então quando chegar a hora, irei lutar pela humanidade. Iremos silenciosamente encontrar a paz em um lugar desconhecido para todos, e ninguém saberá nada sobre isso. Eu lutarei por isso, mesmo que não receba elogios nem adoração. Eu não me importo em ser uma deusa nas sombras, sendo eternamente ignorada pelos humanos. Eles não precisam saber da minha luta, vivendo em paz, mesmo que não saibam o porquê. Contanto que eles estejam felizes, por mim está tudo bem. Shiryu e Ikki escutam essas palavras e sorriem. Eles entendem que essa é a verdadeira Atena, que carrega consigo uma grande esperança de um mundo melhor. Mas Pontos não concorda e então responde: esses absurdos são indignos de uma deusa, deuses desconhecidos pelos humanos. Isso não faz sentido nenhum. Mesmo assim, embora de forma imperfeita, você despertou como uma divindade, e seus guardiões estão presentes. Em outras palavras, você não é mais tão fácil de aniquilar. Além disso, você é necessária para realizar meu maior desejo. Sal fica surpresa e não entende o que Pontos queria dizer. Ele então responde: você não precisa saber disso ainda, mas um dia você realizará seu destino. Eventualmente vocês descobrirão o que é a verdadeira destruição. Pontos começa a desaparecer e Saori fica surpresa. Ele foi embora? Shiryu, ao observar aquilo, dizia: a aparência dela pode ser diferente, mas essa garota é sem dúvidas a nossa Atena. Vemos o vulcão da Ilha da Rainha da Morte. Sabemos que nesse lugar, 3 mulheres estavam aguardando a batalha contra Pontos terminar. Essas eram N, que é a pequena filha de Django, Natácia, que é a filha adotiva de Yoga e Shun, e Litus, a antiga serva de Aioria de Leão e atual serva de Ikki de Leão. N dizia que elas finalmente estão a salvo. A batalha contra o deus primordial terminou. A jovem Natácia foi quem protegeu as outras duas naquele vulcão. O cosmo de Natácia é muito poderoso e Litus agradece a garota por ajudá-las. Natácia responde que ela não fez nada demais e fica aliviada por todas estarem bem. A jovem N então avista Sal, que é a nova Atena. N dizia que Sal estava brilhando como se fosse uma divindade. A garota de cabelos castanhos despertou seu poder como Atena. Agora seu cabelo ficou lilás e seu cosmo é dourado. Ela também conseguiu invocar o báculo de Atena, sendo esse a materialização da deusa da guerra Nikki. Sal chama por seu mestre. Ikki foi quem criou e cuidou de Sal desde que ela era um bebê e também a batizou com o nome Saori. Após a morte da Atena Saori original, a deusa reencarnou como um bebê e em pouco mais de 3 anos, Sal já estava com essa aparência. Sua evolução era fora do comum. A deusa Atena estava amadurecendo mais rápido do que o normal, devido às circunstâncias em que aquele mundo se encontrava. Ikki de Leão então pede para Saori ficar onde ela estava. Ele se aproxima do cavaleiro de Libra Shiryu, que acabou de retornar de outra dimensão, e que precisava conversar um pouco com ele. Shiryu então dizia: Ikki, eu não entendi o que aconteceu direito, mas você, Ikki, está gravemente ferido. Shiryu percebe que Ikki estava perdendo muito sangue, sua vida estava em perigo. A armadura de ouro de Ikki estava manchada pelo sangue do cavaleiro, porém Ikki pede para que Shiryu se acalme. Ele deveria ficar calmo, para não deixar Saori preocupada. Ela acabou de recuperar seu poder divino, mas ele ainda está incompleto. Ikki olha para Shiryu e sorri. Vamos nos despedir discretamente. Shiryu pergunta se Ikki estava planejando ir embora. Ele precisava receber tratamentos médicos urgentes.
Ikki apenas responde que com aqueles ferimentos ele não teria tempo para isso. Quando se trata da minha vida ou morte, confio na Ilha da Rainha da Morte. As chamas desta ilha mantêm as armaduras vivas, assim como o vulcão da Ilha Canon. A fumaça desse vulcão contém propriedades curativas para os cavaleiros. Se as chamas do vulcão escolherem minha morte, então esse será o meu destino. Ikki estava decidido, ele não teria tempo para esperar que alguém viesse curá-lo. Sendo assim, escolheu arriscar sua vida e apostar nos efeitos curativos do vulcão daquela ilha. A Ilha da Rainha da Morte é o lugar onde Ikki viveu a maior parte de sua infância. Nesse lugar ele foi treinado pelo cruel Mestre Guilty e também foi ali que ele perdeu a sua amada Esmeralda. Ikki também se tornou um cavaleiro de bronze neste lugar. Esse foi o lugar onde a armadura de Fênix o elegeu como um cavaleiro e também onde Ikki fez poderosos aliados, sendo esses os seus subordinados, os Cavaleiros Negros, que deram suas vidas pelo ideal do Fênix. Mas agora essa ilha, que sempre foi conhecida pela crueldade e derramamento de sangue, agora é o lugar mais seguro e pacífico da Terra. Ikki faz um pedido para Shiryu: se meu corpo for reduzido a cinzas, então apenas me abandone. Shiryu fica preocupado com Ikki. O destino do Fênix realmente é muito severo. Ikki seria o único capaz de viver com tanta coragem sabendo disso. O Cavaleiro de Leão então dizia: Shiryu, você deve ter notado, o Cavaleiro Solitário que continua sua luta eternamente para nos trazer de volta ao nosso mundo. Ele lutou por nós que fomos selados em outras dimensões. Ikki estava falando de Shura, o Cavaleiro de Capricórnio, que viajou entre dimensões e lutou contra o próprio Zeus, no final da saga Episódio G Assassino. Shura agora se tornou um viajante no tempo, cuja existência superou a dos deuses. Ele despertou o 10º sentido e, junto de Kokuto, consegue ficar pouco tempo em uma dimensão. Por isso, Shura viaja infinitamente entre as dimensões para ajudar os cavaleiros de Atena. Shiryu então compreende. Ele retornou devido à intervenção de Shura, que o salvou de seu selamento em uma outra dimensão. Shiryu percebe que Ikki também entendeu isso. Ikki então continua: esse poder é aquele que você também contém em seu braço, a espada do rei que pode cortar dimensões, a sagrada Excalibur. Você, Shiryu, voltou para esse mundo depois de mim. Isso provavelmente significa alguma coisa. Suponho que eu voltei para casa mais cedo e cheguei nesta terra para criar a Saori. Certamente há uma missão que só você pode cumprir. Você deve cortar a fechadura que fecha as portas dimensionais para nossos amigos que retornarão em seguida e para proteger Saori. Se esta é sua missão, então a minha está completa. Shiryu fica surpreso. Agora ele também compreende. O Cavaleiro de Fênix Ikki percebe que todos eles terão uma missão a cumprir. Ikki entendeu que sua missão era cuidar de Atena quando ela ainda era incapaz. E por ser o antigo Cavaleiro de Fênix, a armadura de bronze também voltou à vida junto de Ikki. Sendo assim, ele foi capaz de despertar as armaduras negras de ouro, que agora se tornaram as novas armaduras douradas dos cavaleiros. E Shiryu retornou após isso para fazer uma tarefa que apenas ele será capaz de realizar. Ikki dizia: eu só poderia tornar Saori mais forte, mas você pode ensinar outras coisas para ela. Você demonstra carinho e é amado por todos. A partir daqui, tudo se resume à pessoa mais apropriada. Eu que moro nesta terra demoníaca, não tenho as qualificações necessárias para tal tarefa. Shiryu, eu confio Saori a você, ou melhor, eu confio a Atena. Shiryu então compreende. O vulcão daquela ilha provavelmente não irá salvar o Cavaleiro de Leão. Ele dizia: Ikki, você vai embora para não mostrar a Atena que você está morrendo. Saori então se aproxima e mais uma vez chama por seu mestre. Ikki falava: Saori, eu estou indo embora. Estou cansado de cuidar de uma menina como você. Hoje foi a última vez. Saori fica surpresa. Ela começa a chorar e pergunta se aquilo era algum tipo de piada. Mas Ikki responde que essa era a verdade. Nós discutimos isso. De agora em diante, é esse homem chamado Shiryu quem cuidará de você. Saori fica nervosa. Ela se recusa e pede por favor para que Ikki explique o que estaria acontecendo. Ela dizia: se eu fiz algo errado, eu vou compensar você. Então, Ikki então a interrompe. Ele coloca a sua mão na cabeça de Saori e diz que isso não estava acontecendo por algo que ela tinha feito ou alguma outra razão específica. Ele apenas já teve o suficiente naquele lugar.
Saori chorava, ela não conseguia aceitar essas palavras e dizia: eu não acredito em você, afinal, mestre, você não se machucou protegendo a todos nós, não se machucou me protegendo. Uma pessoa que derramou seu sangue para se tornar o escudo do outro não poderia dizer isso. Não esconda o seu sofrimento. Ikki então começa a ir embora. Ele anda na direção do vulcão da Ilha da Rainha da Morte e dizia: digamos que eu estou apenas tirando algumas férias. Eu voltarei, tenha certeza disso. Apenas espere por mim. Saori estava triste, mas ela acredita que seu mestre Ikki irá retornar quando estiver bom novamente. Saori estava preocupada com seu mestre. Ikki de Leão salta no vulcão da Ilha da Rainha da Morte. Ele falava: eu já disse para você esperar por mim, eu voltarei. Saori nesse momento responde: eu acredito em você, afinal, você nunca mente. Observando aquilo, Shiryu chega a uma conclusão: ao menos não há necessidade de ensinar o que era o amor para Athena. Ela chora por seus companheiros e seu povo. Entretanto, o que escorre pelo seu rosto hoje são lágrimas puras e inocentes. Elas são para você. Estas são lágrimas pelo pai que a criou, aquele que a ensinou a derramar lágrimas magníficas, cheias de um profundo amor. É você, Ikki. Ela derrama essas lágrimas sinceras para você. Ikki então chega até o centro do vulcão e começa o seu descanso. Ele dizia: a Ilha da Rainha da Morte. Vamos, é hora do julgamento. Se o mundo não precisa mais de mim, então você pode me consumir por completo. Porém, se você acha que Athena precisa de mim, me dê forças para me levantar novamente. Shiryu dizia em pensamentos. Realmente, as lágrimas de Athena estão transbordando de afeto. Ikki, você merece essas lágrimas magníficas. Gostaram desse capítulo, meus amigos? Comente aí quais são as suas opiniões e, é claro, se você quiser ajudar o canal, as informações estarão na descrição desse vídeo. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.